a todos que vai assistir esse vídeo, seja em qualquer lugar do mundo, a paz de Adonai. Eu sou Silvino, discípulo de Yeshua, e para eu abordar esse tema, a qual eu vou dizer, nós usamos a Sagrada Escritura. Nós não usamos a Bíblia, mas a Sagrada Escritura original, né? E também vou usar aqui no meu celular a Escritura Sagrada dos grupos de discípulos da Índia, né? Por exemplo, nestoriano, que foram para lá no 4º século, correndo da Igreja Católica para não ser morto, né? Para eles continuarem a praticar o discipulado de Cristo, eles foram para a Índia e ali eles achou refúgio até os dias de hoje. Então, a escritura que eu vou mencionar aqui é em espanhol, né? E é dos nestorianos, né? Em primeiro lugar, eu vou ler Efésios, né? Capítulo 2, versículo... perdão aí. Apocalipse, capítulo 2, né? A carta aos Efésios. A carta aos Efésios, né? Ou a comunidade de Efésios. Escribe el mensajero de la comunidad en Efesios, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, disse isto. Então aqui fala a comunidade de discípulos que estava em Efésios. A comunidade não tem a expressão igreja, tá vendo? Não tem a expressão igreja. Agora eu vou ler a mesma escritura aqui nas Sagradas Escrituras, né? Já no português. Carta aos discípulos que está em Efésios. Escreve o anjo da comunidade dos discípulos que reúne na cidade de Efésio. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Vou ler agora o versículo 8, que é a carta à cidade de Esmirna. Escreve o anjo da comunidade dos discípulos e que reúne na cidade de Esmirna. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e vive. Então, nós vemos que novamente aborda a palavra comunidade de discípulos. Quer dizer, por que as Sagradas Escrituras antigas não tem a palavra igreja? É comunidade de discípulos. Nós vemos que está em Mateus, Jesus diz assim, ó: façai discípulos de todas as nações. E eis que eu estarei com meus discípulos todos os dias até o final dos séculos. Então, nós vemos que os originais das Sagradas Escrituras, aqui mostrei para você, de outro grupo de discípulos lá da Índia, ou nós aqui no Brasil, ou seja, em qualquer lugar do mundo, os discípulos, ou os livros que os discípulos usam, que é a Escritura Sagrada, não existe a palavra igreja. A palavra igreja, ela é uma palavra grega, né? E a etimologia dela, quer dizer, o significado dela, é saídos para fora ou chamados para fora.
E a palavra igreja, ela foi introduzida na Bíblia Católica no final do século IV, por ordem do imperador Teodósio, por ordem da besta. E a igreja é a marca da besta, que é a primeira firma registrada no mundo. Foi registrado como Igreja Católica Apostólica Romana, que traduzido para o português quer dizer, saídos para fora da Universal dos Apóstolos Romanos. Foi quando o Teodósio matou o último reduto de discípulos, lá, que estava lá em Roma, né? Constantino não podia matar aqueles discípulos lá, porque o Senado convocava ele e matava, porque deu abertura religiosa. Então, Teodósio não tinha nada a ver com a palavra de Constantino, foi lá e matou os discípulos e colocou o nome da firma dele, a primeira firma existente no mundo é a Igreja Católica. Tudo que é de comércio ou de igreja tem que copiar a Igreja Católica. Se você pegar o seu cartão, o chip de qualquer coisa que tiver, lá está o CNPJ da Igreja Católica. Se você tem o seu cartão de banco, lá no chip dele está o CNPJ. Se você pegar o código de barra ou o QR Code, está o CNPJ da Igreja Católica, o primeiro CNPJ existente no mundo. Ela foi criada no ano 381 pelo imperador Teodósio e patenteada no ano 600. Então, a palavra igreja foi colocada 400 e poucos anos, 400 anos depois do nascimento de Cristo. Ela não estava no início. No início era só discípulos ou comunidade de discípulos. Aí se estourou para todo mundo o tal de igreja, mas até aí não tinha igreja, tá vendo? Não existia igreja. Ela passou a existir a partir que o imperador Teodósio deu ordem para colocar a palavra igreja na Bíblia deles para substituir comunidade de discípulos ou discípulos. Porque quando você fala assim, ele é a igreja de Deus, você está falando, ele saiu para fora de Deus. Quando você fala assim, ele é a igreja de Cristo, você está falando, você saiu para fora de Cristo. Então a palavra igreja quer dizer saindo para fora e chamados para fora. Não existe as 7 eras da igreja. Nos originais não existe a igreja. Qualquer um que pregou isso estava errado. Existe as 7 comunidades de discípulos da Ásia. Ok? Então, é isso que está escrito nos originais. Nesse tempo eu sou um discípulo, e a palavra diz que os discípulos conheceriam a verdade se ele mantesse na palavra. Então, para nós conhecer a verdade, a gente tem que manter na palavra. Então, os discípulos conhecem a verdade, mas outros pessoal das religiões não vai conhecer, né? Agora, alguém vai querer, porque está falando, então, você quer ser sabido? Muitos querem ser sabido? Aí você coloca um comentário aqui. Quem é as duas personagens, a besta que era e não é, o oitavo, que está em Apocalipse 17 e 11, no Apocalipse 17, versículo 11, o 7º e 8º, quem é essas duas pessoas? Qual o nome dele, que tempo que ele viveu e o que ele fez, que até hoje predomina no meio da população humana do mundo inteiro, né? Deixa no seu comentário, né? Deixa no seu comentário, inscreva no canal, para que você tenha ou ouça mais vídeo a respeito da verdade e o que aconteceu no passado e como foi a transformação que houve, né, até os dias de hoje, a qual as pessoas desviaram do caminho da verdade e acompanharam a besta. Inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber da verdade, ok?